Bem-vindos então à entrega de resultados aqui da Regional Zona Sul, da safra 2020 e 2021, onde a gente vai comentar um pouco dos resultados tanto da lavoura de arroz irrigado quanto da lavoura de soja aqui na região. Para começar, a gente vai abordar também parte do que foi obtido de resultados aí no estado. A gente, nas nossas 6 regiões esse ano, chegamos a uma produtividade média de 9.010 quilos no estado do Rio Grande do Sul de arroz e a Zona Sul 9.325 quilos de produtividade média, numa área de mais de 945 mil hectares. Aqui a nossa região se organiza em 5 NATs, NAT de Arroio Grande com Pedras Altas e Erval, NAT de Pelotas com Pelotas, Capão do Leão, Pedro Osório, Cerrito e Turuçu, NAT de Rio Grande, NAT de Santa Vitória com Santa Vitória e Chuí, e também o NAT de Jaguarão. A intenção de semeadura esse ano, como tradicionalmente é feita em agosto, Em agosto de 2020 a gente tinha uma estimativa de 160.284 hectares aqui na região e foi efetivamente semeada, levantamento que a gente faz já em janeiro de 2021, que a gente realiza o levantamento da área efetivamente semeada e cultivares. Chegamos a 163.208, então uma pequena variação, algo que ocorre normalmente ao longo dos anos, uma pequena variação entre intenção e área efetivamente semeada. A gente tinha em cobertura de solo 26.117 hectares, a área de arroz semeada sobre pastagens cultivadas, normalmente com azevém ou consórcio azevém e trevo. É uma área que vem crescendo ao longo dos últimos 3 anos, Sendo que 32% do nosso arroz hoje é semeado em resteva de soja. E desses 32% aí a gente teve 26.117 hectares com pastagens nessas restevas de soja principalmente. Em preparo antecipado foi uma das áreas onde a gente teve mais área preparada antecipadamente, Chegamos a 78% da regional com área preparada de maneira antecipada, ou seja, antes do mês de agosto, entraram no mês de setembro já prontas para efetuar a semeadura, com destaque para Jaguarão com 88% da área preparada. Com isso a gente teve um desempenho de semeadura excelente, 36,9% da nossa área de arroz foi semeada dentro do mês de setembro ainda. É uma realidade que vem ganhando força nos últimos anos, já é o 2º ano que a gente fica com mais de 30% da área semeada dentro do mês de setembro. E dentro do mês de outubro chegamos a incríveis 97,2% da área semeada, ou seja, quando olhamos aqui o gráfico de avanço de semeadura, ficamos com 37% praticamente da área dentro do mês de setembro semeada, e 97,2% até o final do mês de outubro, que a gente considera a época ideal de semeadura, sendo um dos fatores mais importantes para altas produtividades. Quando analisamos as nossas unidades produtivas, a gente também viu um desempenho muito melhor comparado à safra anterior. Chegamos a 74% das nossas unidades produtivas, das nossas propriedades com a semeadura totalmente concluída até o dia 31 de outubro. Diferentemente do ano passado, da safra 2021, a gente teve 74% e na safra 19/20 a gente teve 11% das propriedades concluindo a semeadura dentro da época ideal. Então, foi um desempenho excepcional, não só em área, 97% semeado dentro da época ideal, mas também de propriedades, onde 74% das propriedades concluíram a semeadura até 31 de outubro. Irrigação, que é outro fator muito importante, a gente viu também um desempenho melhor esse ano na safra 2021. A gente vem levantando esse dado de área irrigada, totalmente irrigada de arroz até o dia 30 de novembro, onde a gente considera uma data importante para se ter o máximo de área de arroz irrigada. Tínhamos 55% lá na safra 18/19, caímos para 47% na 19/20, e esse ano a gente teve uma melhora significativa, chegamos a 76% da nossa área irrigada até o dia 30 de novembro. Então foi o melhor desempenho da nossa região nesse quesito também. Então, um ótimo desempenho em preparo antecipado, um ótimo desempenho em semeadura dentro da época ideal e também um ótimo desempenho em irrigação.
Bom, então nesse gráfico a gente pode observar os 3 fatores fundamentais na construção da produtividade em conjunto: preparo antecipado, a época de semeadura e também a irrigação. Podemos observar que Arroio Grande é um NAT que apresenta um grande espaço de evolução, principalmente no preparo antecipado, com 64% da área preparada antecipadamente para a safra 2021, onde outros NATs observam, a gente pode observar ali um desempenho bem superior. Mas, quando observamos o resultado final da região, todos os 3 índices estão em patamares elevadíssimos e com espaço para evolução, mas em patamares muito elevados. A área colhida, então, aqui no NAT de Pelotas, relembrando Pelotas, é um NAT onde Capão do Leão, Pedro Osório, Cerrito e Turuçu também fazem parte. A gente pode observar um aumento na área de arroz em relação à safra anterior, e nesse recorte que a gente apresenta de 4 safras, uma área de 20.041 hectares, semelhante à área lá da safra 17-18, que foi 19.292 hectares. Podemos observar uma estabilidade na área de soja, né, ao redor de 16.600 hectares. Já é uma área bem consolidada no NAT de Pelotas, que hoje apresenta aí uma rotação quase que de 1 para 1 entre arroz e soja. São 66 unidades produtivas de arroz, 67 unidades produtivas de soja em rotação, e esse número é superior porque é característico aqui de Pelotas algumas propriedades terceirizarem a rotação, ou seja, o produtor de arroz arrenda parte da sua área para que terceiros façam soja. Então a gente acaba tendo em algumas propriedades um número superior entre unidade produtiva de arroz e unidade produtiva de soja, totalizando então no NAT 66 propriedades arrozeiras e 66 unidades produzindo soja nessas unidades arrozeiras. Em Arroio Grande já a gente enxerga um cenário diferente, né? A gente há 4 anos tinha uma área de quase 44 mil hectares, safra 17-18 de arroz. Recuperamos em relação à safra passada, mas ainda bem abaixo da realidade de 4 anos atrás, né? São 34.966 hectares foram colhidos lá em Arroio Grande. E, por outro lado, vemos aí um crescimento sólido da área de soja, né? De 10.102 hectares há 4 anos atrás, chegando a 19.277 esse ano, com um crescimento contínuo. Temos em Arroio Grande, então, 114 unidades produtivas de arroz, com 67 unidades fazendo soja em rotação. Santa Vitória do Palmar, a gente enxergou também uma recuperação de área comparada à safra anterior, mas no recorte de 4 anos ainda com uma área abaixo do que já foi cultivado na região. 71.891 a área de arroz colhida na safra 2021 em Santa Vitória, com um crescimento também sólido, semelhante ao Arroio Grande, na área de soja, saindo de 18.179 hectares há 4 anos atrás, chegando a 39.221 hectares colhidos na safra 2021. Temos 137 unidades produtivas de arroz em Santa Vitória do Palmar, com 88 unidades hoje fazendo soja em rotação. Jaguarão, a gente vê uma estabilidade na área de arroz. A gente teve uma redução quando olhamos o recorte de 4 anos, né? Eram 20 mil hectares, chegamos a 18.019, melhor dizendo, na safra 2021. E também uma estabilidade na área de soja, esse ano com um crescimento leve, né, chegando a 12.086 hectares. Parece que a gente vai ter um crescimento de soja em Jaguarão, é o que aponta a tendência da safra atual, mas as próximas safras nos darão um cenário mais evidente a respeito. Temos 24 unidades produtivas de arroz em Jaguarão e sendo 15 dessas unidades fazendo hoje a soja em rotação. E para finalizar em Rio Grande, a gente vê uma estabilidade na área de arroz, foi um leve crescimento apresentado, né, de 18.292 hectares colhidos nessa safra. A gente vinha de um cenário ao redor de 17 mil nas últimas safras, e um crescimento contínuo, mas ainda pequeno na área de soja, né, em relação à safra anterior. Mas quando a gente olha o recorte de 4 anos, a gente vê que a área praticamente dobrou, saindo de 6.800 para 12.904 hectares de soja. É um crescimento contínuo que foi, nos últimos 4 anos, forte, mas comparado à safra anterior, pequeno.
Então vamos acompanhar aí os próximos anos para ver se a gente vai ter uma estabilidade na área de soja em Rio Grande ou ela vai tender a um crescimento contínuo. Temos hoje 27 unidades produtivas de arroz em Rio Grande, sendo dessas 20 fazendo soja em rotação. É interessante esse gráfico que a gente vai observar, fazendo um combinado aí da área de arroz e soja da região nos últimos 4 anos. A gente pode observar um aumento significativo da área de grãos. Chegamos a 263.307 hectares de grãos, somando arroz e soja, aqui nas nossas áreas arrozeiras, né? É expressivo esse crescimento nos últimos 4 anos, é evidente, é muito importante para a região por vários aspectos, né? Dentre eles o melhor uso, o uso mais intenso dos solos, né? Onde a gente consegue ter vários ganhos, como ganho de otimização de máquinas e otimização de mão de obra. A gente vê várias oportunidades aí abertas com a soja em rotação, como a própria integração lavoura-pecuária, que poderia ser somada nessa área também, como uma lavoura de carne, entre aspas, né? E também vimos aí a possibilidade de outras culturas, outros grãos ganharem espaço nos próximos anos e ainda tornarem as nossas propriedades mais intensas do que já estão. É um cenário totalmente diferente, né? Quando a gente olha um período mais longo aí de 10, 20 anos atrás, mas o nosso passado recente aí com esse crescimento da soja aponta para propriedades cada vez mais intensas na produção de grãos. Analisando o comportamento das unidades produtivas, a gente ainda segue bem abaixo do que se tinha, né? Um recorte de 5 safras que a gente traz aqui. A gente tinha há 5 anos atrás 430 propriedades arrozeiras, temos 268 atualmente, mesmo número da safra 18/19. E em relação às propriedades que fazem soja, o crescimento segue contínuo, né? A gente tinha 169 propriedades fazendo soja 5 anos atrás e temos hoje 257 fazendo soja, então um crescimento expressivo. São 99 unidades produtivas a mais praticando soja em rotação com arroz. Olhando o recorte do Rio Grande do Sul das últimas 4 safras, a safra passada teve a menor área cultivada das últimas 23 safras, né, por uma série de fatores, né, uma crise crônica que o setor vinha atravessando, né, onde a gente observou uma recuperação no preço de comercialização do grão na safra passada. A gente teve uma leve recuperação de área, né, 945 mil hectares, na safra que se encerrou agora no mês passado, né, em junho, com 945.971 hectares sendo colhidos, mas ainda abaixo dos 1 milhão de hectares que tradicionalmente eram cultivados com arroz no estado. A gente acredita que seja uma realidade nos próximos anos do estado ficar com a área abaixo de 1 milhão de hectares pela rotação com soja, pelos custos recordes aí que a gente vai enfrentar já na safra 21/22, né, com um incremento muito severo no custo de produção, também a baixa disponibilidade hídrica que a gente tem até o momento. Então a gente deve ter uma área com certeza aí abaixo de 1 milhão de hectares, mas essa resposta a gente só terá efetivamente até o final do mês de agosto agora de 2021. Essa redução das últimas safras é uma realidade de todas as regiões, né? Um combinado ali de todas as 6 regiões, a gente pode observar que a redução mais forte foi na campanha, 21%, mas aqui na Zona Sul também foi evidenciada uma redução de 5%. E no estado aí uma redução acumulada de 12% nas últimas 4 safras. Esse ano a gente teve uma área colhida, como a gente já apresentou, de 163.208 hectares na nossa região, e Santa Vitória do Palmar se destaca como o NAT, né, junto com o Chuí, com a maior área cultivada, correspondendo a 44,05% da área colhida da nossa região. Em segundo vem Arroio Grande com 21,4%. No estado hoje a gente tem a maior área cultivada na fronteira oeste com 29,4% e a Zona Sul a segunda maior área com 17,3% no estado. Colhemos então 945.971 hectares no Rio Grande do Sul. Distribuição de cultivares. É interessante observar o crescimento contínuo do 424 RI. Aqui em Pelotas a gente pode ver que chegou a
quase 80% da área cultivada com a IRGA 424RI, sendo completado o top 5 ali com o Guri IntaCL, o Pampa, o 431 do IRGA e o Nimbiporá. E outras 7 cultivares ainda completando o portfólio utilizado pelos produtores de Pelotas na safra 2021. Em Arroio Grande também a líder é a 424RI com 55,4%, completando o top 5 então com o Guri, com o IRGA 431, com o Pampa e também com o Nimbiporá, e tendo ainda outras 10 cultivares que somam 2,3%, completando o portfólio utilizado pelos produtores de Arroio Grande. Em Santa Vitória do Palmar, 63% da área foi coberta com o IRGA 424RI, seguida também pelo Guri IntaCL com 21%, Pampa, Nimbiporá e Puitá completando o top 5 e outras 15 cultivares também com 4% tendo sido utilizadas lá em Santa Vitória do Palmar. Em Jaguarão a gente teve 424 também na liderança com 52,3%, com Guri, IRGA 431, Nimbiporá e 9 Full Page completando o top 5 de Jaguarão e outras 6 cultivares que somam 3,8% da área, concluindo então o portfólio do município. Em Rio Grande chegamos a 59,3% da área com o 424RI, com a Pampeira, BRS Pampeira da Embrapa com 8,3% em segundo, o Guri com 7,9%, o XP 113 Full Page com 5,8% e o IRGA 431 com 5,5%, completando o ranking das 5 cultivares mais semeadas de Rio Grande e outras 10 cultivares somando 3,2% da área do município. Resumidamente, então, na Regional Zona Sul hoje a gente teve 66,5% da área coberta com genética IRGA, sendo 5 cultivares responsáveis pela área, obviamente com destaque para o IRGA 424RI com 61,5%. Em segundo a gente teve o Guri IntaCL com 20,1%, o Pampa, BRS Pampa CL com 6,1%, o IRGA 431 com 4,1% e o Nimbiporá com 2,2%. Outras 31 cultivares foram utilizadas aqui na região, somando 6% da nossa área. Esse gráfico evidencia o comportamento de área, a distribuição de área entre 424RI e Guri IntaCL, que são as duas cultivares que mais vêm se destacando nos últimos anos, né? A gente fez esse recorte das últimas 5 safras aqui na região, onde o Guri IntaCL lá na 16-17 era líder em área com 44,2% e o 424RI era o segundo, né, com 38%. E chegamos agora na safra 2021 com um cenário diferente. O 424 emendou um crescimento contínuo, chegamos a 61,5% da área com a cultivar do IRGA, e o Guri IntaCL vem reduzindo por outro lado a sua área e chegou esse ano a 20,1%. A distribuição por obtentores, como já comentei, 66,5% da área coberta por cultivares IRGA. As cultivares IntaBasf hoje cobrem 22,7% da região, as cultivares da Embrapa 7,5%, os híbridos da Racetec 2,4%, outros materiais ali, somando cultivares especiais e outras cultivares de outros obtentores, somando 0,9%. Utilização da tecnologia Clearfield, apenas o município de Rio Grande hoje tem menos de 90% da sua área com cultivares Clearfield, e o comportamento da Zona Sul está estável, né, com 96%, já é um comportamento estável nos últimos 4 anos. 96% da área da região coberta por cultivares Clearfield. Temos também aqui as produtividades por cultivar, pelo menos das principais cultivares, né, semeadas na região, com 424, chegando a 9.670 kg de produtividade média na região. Destaque para Rio Grande, onde a cultivar atingiu 10.250 kg de produtividade média, mas ficando acima de 9.000 kg em todos os NATs aqui da Zona Sul. O Guri IntaCL teve o seu destaque no município de Jaguarão, com 8.855 kg de produtividade média. Na região, a produtividade média do Guri ficou
em 8.535 quilos. A gente não teve registro de produtividade do Pampa CL em Jaguarão. Podemos destacar a produtividade da cultivar no município de Pelotas, né, com 9.342 quilos de produtividade média, na região 8.976 quilos, sendo 9.925 hectares semeados com a cultivar na região. 431 CL, então, do IRGA, né, com 8.700 quilos, o destaque positivo em Rio Grande, e 8.366 a produtividade média da cultivar na região. O Membiporá, primeiro ano de utilização comercial da cultivar, a gente não registrou produtividade do material em Rio Grande. Tivemos 9.710 quilos em Pelotas, sendo a produtividade de destaque do material na safra, com 235 hectares semeados em Pelotas com o material, e 8.728 a produtividade da Zona Sul, com 3.540 hectares semeados. Quadro resumo, então, da produtividade por cultivares. A gente pode observar que em 100.325 hectares cultivados com 424 RI, a gente observou a produtividade média de 9.670 kg, com o Guri em 32.755 hectares, uma produtividade média de 8.535 kg, com 9.925 hectares de Pampa CL, 8.976 kg, e com 6.785 hectares de IRGA 431 CL, uma produtividade média de 8.366 kg. Aqui a gente pode observar os materiais mais semeados no estado, né, onde também se destacam os cultivares IRGA. 8 cultivares IRGA cobriram 64,8% do estado do Rio Grande do Sul. O material mais semeado foi então o IRGA 424RI, com 486.770 hectares, cobrindo 51,5% da área do estado do Rio Grande do Sul. Aqui os 3 principais materiais no estado nas últimas 4 safras, né? A gente pode observar o crescimento contínuo também do material IRGA 424RI, que cresceu 10% nos últimos 4 anos, saindo de 41% para 51,5%. Falando agora um pouco das produtividades, indo para os resultados, dividimos em 4 faixas, né, abaixo de 7.500 kg, entre 7.500 e 8.999 kg, entre 9.000 e 9.999 kg e acima de 10.000 kg. Então, em Pelotas a gente teve, e sempre com a distribuição nesse gráfico, a gente observando na esquerda a área e na direita as unidades produtivas correspondentes a essa área, né? Então a gente teve apenas 9,1% da nossa área em Pelotas abaixo de 7.500 kg, que correspondem a apenas 1,4% das nossas unidades produtivas. E lá no outro extremo a gente teve 31,8% da área do NAT de Pelotas com produtividades acima de 10.000 kg e 46,4% das unidades atingindo esse resultado com produtividades médias acima de 10.000 kg. Em Arroio Grande a gente pode observar um comportamento de 11,4% da área de Arroio Grande com produtividade média abaixo de 7.500 kg, correspondendo a 2,1% apenas das unidades produtivas. E o extremo positivo, né, produtividades acima de 10.000 kg, a gente pôde observar que foram registradas em 11,4% da área, que correspondem a 13,4% das unidades produtivas de Arroio Grande. E ali na faixa intermediária a gente pode observar o comportamento, sendo a faixa com mais área ali, 7.500 a 8.999 kg, com 46,5% da área, que corresponde a aproximadamente 54,6% das unidades produtivas. Em Santa Vitória do Palmar tivemos 12,8% da área com produtividade abaixo de 7.500 kg, que corresponde a 7,2% das unidades produtivas. A gente teve 18,8% da área no extremo positivo, em azul, com produtividades acima de 10.000 kg, isso corresponde a 18,5% das unidades produtivas de Santa Vitória do Palmar. Chegando já em Jaguarão, os resultados foram
de 16,7% da área do município com produtividade abaixo de 7.500 kg, isso corresponde a 4,7% das unidades produtivas. E o extremo positivo em Jaguarão ficou com 12,5% da área e 13,2%, melhor dizendo, dos produtores com produtividades acima de 10.000 kg. A faixa de destaque em Jaguarão fica para a faixa entre 9.000 e 9.999 kg por hectare, onde a gente teve 37,5% da área e 70,8% dos produtores. Em Rio Grande, tivemos um resultado excelente, onde 11,1% da área de Rio Grande e 5,5% das unidades produtivas ficaram abaixo de 7.500 kg, mas, por outro lado, 37% da área do município e 60,2% das unidades produtivas ficaram com médias superiores a 10.000 kg. Totalizando, então, na Zona Sul tivemos 11,7% da área e 4,9% das unidades abaixo de 7.500 kg por hectare. Tivemos 35,1% e 33,3% das unidades produtivas entre 7.500 e 8.999 kg. Tivemos 33,7% da área e 36,9% das unidades produtivas na faixa entre 9 e 9.999 kg por hectare. E 10.000 kg e acima de 10.000 kg tivemos 19,6% da área e 24,25% das unidades produtivas da Zona Sul, com resultado acima de 10.000 kg por hectare. Essas são as unidades que produziram entre 10 e 11.000 kg, são 58 propriedades que ficaram entre 10 e 11.000 kg. Essas propriedades essas propriedades se encontram hoje em Pelotas, 18 propriedades acima de 10.000 kg, entre 10 e 11.000 kg. 10 propriedades em Arroio Grande, que ficaram entre 10 e 11.000 kg. 22 propriedades em Santa Vitória, que ficaram entre 10 e 11.000 kg. E 3 propriedades em Jaguarão, que ficaram entre 10 e 11.000 kg. E 5 unidades em Rio Grande, que ficaram entre 10.000 e 11.000 kg por hectare, totalizando na região ali 27.690 hectares. São propriedades, 58 propriedades que abrangem 17% da área da região. E um extremo ainda mais positivo são as propriedades que ficaram acima de 11.000 kg. A gente teve 3 propriedades acima de 11.000 kg em Pelotas, 4 propriedades acima de 11.000 kg em Arroio Grande. Em Santa Vitória do Palmar a gente teve 3 propriedades acima de 11.000 kg. Em Jaguarão a gente não registrou nenhuma propriedade acima de 11.000 kg, mas em Rio Grande tivemos 5 propriedades acima de 11.000 kg. Chegando na região a um número impressionante de 15 propriedades acima de 11.000 kg por hectare de produtividade média na safra 2021, um número espetacular, com uma cobertura ali de 12.949 hectares, e isso corresponde hoje a 7,9% da área da região. Esse gráfico a gente vem construindo já há 3 anos, tentando mostrar a produtividade relacionada ao tamanho da área, né? E a gente pode observar também ali nos dois extremos que as áreas até 100 hectares, as propriedades até 100 hectares, atingiram uma produtividade média de 166,3 sacos por hectare, e as áreas acima de 1.000 hectares atingiram a produtividade média acima de 190 sacos por hectare, evidenciando aí uma tendência de produtividades melhores em áreas maiores. Esse comportamento aqui a gente pode visualizar dos últimos 4 anos, a produtividade tanto em Pelotas quanto em Arroio Grande, Santa Vitória, Jaguarão, Rio Grande e também na Zona Sul, relacionando área e produtividade, e fica evidente a concentração de produtividades melhores nas áreas maiores, ali acima de 1.000 hectares. Esse comportamento aqui é a faixa de produtividade abaixo de 7.500 kg nos últimos 5 anos. Se observa uma clara redução dessa faixa, né? A gente chegou a um extremo de 37% na safra 18/19, de unidades produtivas com desempenho abaixo de 7.500 kg de produtividade média, e na safra 2021 apenas 11,7%. Vimos uma redução também da faixa intermediária,
chegamos a um ápice de 52%, na safra 17/18 e na safra 20/21 apenas 35,1%, entre 7.500 e 8.999 quilos. E o crescimento da faixa de alta produtividade, onde chegamos nessa safra 33,7%, entre 9.000 e 9.999 quilos. Comportamento da Zona Sul, né? Rio Grande, mais uma vez, destaque, 10.095 quilos de média. Pelotas, 9.741 quilos por hectare de média. Jaguarão, 8.905 quilos. Santa Vitória, 8.523 quilos por hectare. E Arroio Grande, 8.292, todos os nossos NATs acima de 8.000 quilos. E a região, com a sua maior produtividade já registrada, 9.325 quilos. O destaque entre os núcleos de assistência do estado ficam para Uruguaiana, então com 10.305 quilos, Rio Grande com 10.095 quilos e também com Pelotas com 9.741 quilos, sendo os 3 NATs de maior produtividade no estado. Quando observamos os municípios, temos Uruguaiana com 10.345, Barra do Quaraí com 10.178, Rio Grande com 10.095 e Pedro Osório com 10.008 quilos, sendo os 4 municípios do estado com produtividades acima dos 10.000 quilos por hectare, dentre os 128 municípios arrozeiros. O top 10 de municípios de maior produtividade do estado ficam com Uruguaiana, Barra do Quaraí, Rio Grande, Pedro Osório, Capão do Leão, Turuçu, Alegrete, Santa Margarida, Pantano Grande e Chuí, tendo 5 municípios da nossa região dentre os 10 municípios de maior produtividade média do estado. Então, nesse gráfico a gente pode acompanhar a variação comparada entre a safra 19/20 e 20/21 nas 6 regionais em área, produtividade e produção, com desempenho positivo da nossa região em produção, né, foi a que mais cresceu em produção comparada à safra anterior, com um crescimento também significativo da nossa região em produtividade, 6,11, e um crescimento em área de 8,79. No estado, então, a gente resume em um incremento de 1,37% de área, um incremento de 7,24% em produtividade e um incremento de 8,7% em produção. Aqui a gente resume então a produtividade das 6 regionais do estado. A fronteira oeste chegou a incríveis 9.705 quilos, a zona sul ficou em segundo lugar com 9.325 quilos e a campanha com 9.042 quilos, sendo as 3 regionais acima de 9 toneladas por hectare. A PCI com 8.612 quilos, a Central com 8.334 quilos e a PCE com 8.027 quilos, completando a lista das 6 regionais do IRGA. E uma produtividade do estado, a maior já atingida, de 9.010 quilos por hectare. O comportamento da nossa produtividade nos últimos 4 anos oscilou bastante. Caímos na safra 18/19 a 7.500 quilos, né? Recuperamos na safra passada para um patamar de 8.400 e chegamos a 9.010 quilos na safra encerrada em junho, então com 9.010 quilos na safra 20/21. Quando falamos em produção, observamos aqui na Zona Sul que a produção é de 1.500.000 toneladas, né? Com destaque para Santa Vitória do Palmar, que chega aí a 43% dessa produção. Olhando para o estado, hoje observamos que 50% da produção está em Zona Sul e Fronteira Oeste, né? A Fronteira Oeste com 2,7 milhões de toneladas e a Zona Sul com 1,5 milhões de toneladas. Então essas duas regiões abrangem metade da produção do estado, que atingiu 8,5 milhões de toneladas. A produção também oscilou nos últimos 4 anos, assim como a produtividade. Na 18/19 a gente chegou a uma produção de 7,2 milhões de toneladas e vimos aí nas últimas 2 safras então um crescimento chegando na safra atual, um patamar muito semelhante à safra 17/18 de 8,5 milhões de toneladas. Lá na 17/18 atingimos 8,47 milhões de toneladas. O ranking de produção no estado fica então com Fronteira Oeste, Uruguaiana na liderança, dentre os nossos NATs, né? Fronteira Oeste, Santa Vitória do Palmar e Itaqui, entre os 3 NATs aí de maior produção em toneladas
de arroz do estado. Dentre os 10 municípios de maior produção de arroz do estado, destacamos 2 da Zona Sul, Santa Vitória, que é o segundo, e Arroio Grande, que é o 6º município em produção, sendo Santa Vitória responsável por 7,4 e Arroio Grande por 3,6 do total de toneladas de arroz produzidas no estado. Esses 10 municípios que fazem parte do ranking de 10 municípios destaques em produção de arroz em toneladas cobrem hoje 48,7% do total de arroz produzido no estado do Rio Grande do Sul. Já indo para o final da nossa apresentação e entrando na soja em rotação, tivemos 100.099 hectares de soja semeada na Zona Sul e uma perda aí de 320 hectares, sendo colhida 99.779 hectares de soja esse ano em rotação aqui na Zona Sul, com destaque para Santa Vitória do Palmar, que tem a maior área, 39.221 hectares. A nossa produtividade na região ficou em 48,7 sacos por hectare. Nosso destaque positivo ficou em Rio Grande, com 57,86 sacos de soja por hectare. E nosso destaque negativo em Jaguarão, com 33,61 sacos por hectare. Observando as cultivares, as 5 mais semeadas são Valente, Tequirga, Garra e Pro, Mideira 6601 e Pro, e Delta e Pro, com destaque para Valente e Tequirga, que cobrem quase metade da área aqui da nossa região, e outras 47 cultivares ali que chegam a 33,6% da área. Fazendo a estratificação de produtividade, a gente pode observar que em Pelotas tivemos 76,2% da área e 56,7% da área de Pelotas com produtividade acima de 55 sacos por hectare. Podemos observar que em Arroio Grande a gente teve um destaque ali para a faixa entre 41 e 54 sacos por hectare, onde a gente teve 56,5% da área e 47,8% das unidades produtivas ficando nessa faixa. Em Santa Vitória também o destaque vai para a faixa entre 41 e 54 sacos, com 58,1% da área e 51,1% das unidades produtivas de soja ficando nesta faixa. Em Jaguarão o destaque vai para a faixa abaixo dos 40 sacos, onde a gente teve 86,4% da área e 80% das unidades produtivas de Jaguarão, com produtividade média abaixo de 40 sacos por hectare. E em Rio Grande a gente teve um desempenho semelhante a Pelotas, com destaque para a faixa acima de 55 sacos de produtividade média, onde a gente teve 78,2% da área e 60% das unidades produtivas nesta faixa. Finalizando na Zona Sul, então a gente teve 27,2% da área e 31,5% das unidades com produtividade média abaixo de 40 sacos, 39,2% da área e 37% das unidades produtivas entre 41 e 54 sacos por hectare, 33,6% da área e 31,5% das unidades produtivas com produtividade acima de 55 sacos. Tivemos uma área irrigada de 4.625 hectares, sendo considerado aí todos os sistemas, sulco, camalhão, pivô, carretel, aspersor, enfim, todos os sistemas, É uma tendência a crescer essa área de soja irrigada aqui na nossa região. Um destaque para Santa Vitória do Palmar, que chegou a 2.685 hectares. Falando um pouco da soja no estado, a gente teve uma área recorde de soja no estado esse ano em rotação com arroz, tendo aí 370.594 hectares de soja colhida no estado. O destaque é da Zona Sul, na soja, com 99.779 hectares. Em cultivares, top 5 cultivares de soja do estado ficam com Valente, Garra, Tequirga, Mideira 5909 e Brasmax, Ponta e Pro, e ainda outras 55 cultivares abrangendo 44% da área. A Brasmax Valente ele chegando a quase 22% da área, junto com a Garra e a Tequirga são os grandes destaques. Em produtividade, o destaque é a planície costeira interna, 57 sacos, seguida de perto pela planície costeira externa, 56,8 sacos de média, Central com 53, Campanha com 53 também, Zona Sul com 48,7 e Fronteira com 45,9. O estado então colheu 52,3 sacos de média nos 370.000 hectares de soja cultivados em rotação com arroz. Os 10 municípios que se destacam em área de rotação, que cobrem sozinhos mais da metade da área de soja em rotação no estado,
A gente tem ali Santa Vitória como o maior, seguido de perto por Dom Pedrito, Camaquã, Arroio Grande, São Borja, Rosário, Rio Grande, Tapes e São Gabriel, finalizando Jaguarão. Então temos 4 municípios da Zona Sul dentre os municípios de maior área de soja cultivada em rotação. Nosso histórico de soja em rotação, dá para observar nesse gráfico o crescimento contínuo de área e também dá para se observar uma tendência no crescimento de produtividade. Comparado à safra passada, que tivemos 31,8 sacos de média, a safra atual com 52,3, um incremento significativo de produtividade média. Tivemos um registro de 945 hectares de soja perdida no estado e queremos agradecer pela oportunidade de entregar mais uma vez os resultados aí de produtividade de arroz, de soja, os cultivares de destaque, enfim, as tendências aí de área de soja, de área de arroz, de cultivares, aspectos técnicos. Para nós é fundamental fazer essa devolução. A gente passa, nossos extensionistas vivem o ano inteiro, semanalmente, em contato com os nossos produtores, levantando esses dados, e é uma obrigação nossa devolvê-los. E dessa forma de vídeo aí que a gente utiliza aí há 2 anos já, tentar chegar ao maior número de pessoas possíveis, mas principalmente tentar chegar aos nossos produtores. Agradecemos, ficamos contentes com os resultados, produtividades excelentes tanto em arroz quanto em soja. Destacamos a evolução técnica da nossa região em aspectos importantes como preparo antecipado, irrigação, incremento de da cultivar 424R, que tem um teto produtivo excelente, a época de semeadura cada vez mais sendo executada à perfeição. Mas fica o nosso alerta aí com os custos recordes de produção que a gente vai enfrentar para a próxima safra, e que a gente sempre tem que zelar nos aspectos técnicos aí e buscar a excelência em todos eles, sendo preparo antecipado, manejo da cultura, adubação, irrigação, época de semeadura, e contem com o IRGA para atingir esses resultados. Pessoal, queria convidá-los agora a ouvir um pouco da análise do engenheiro agrônomo Igor Coles sobre o desempenho aí, a produtividade, tanto de arroz quanto de soja, do segundo NAT de Pelotas, na safra 2020-2021. Olá, meu nome é Igor Coles e eu sou engenheiro agrônomo do IRGA aqui no 2º Núcleo de Assistência Técnica em Pelotas, que abrange também os municípios do Capão do Leão, Cerrito, Pedro Osório e Turuçu. E junto com meus colegas Thiago Sievert e Manuel Afonso, nós somos os responsáveis pela extensão rural do IRGA nesses municípios. Esse é o 2º ano consecutivo, que nós gravamos a nossa entrega de resultados, já que em função da pandemia, nós não estamos conseguindo realizar essa entrega de maneira presencial. Então nesse vídeo eu vou falar como é que foi a safra, tanto no arroz como na soja em rotação. Mas antes de começar, eu vou fazer uma caracterização do clima nessa safra. Bom, nós começamos a semeadura dentro de um fenômeno denominado Laninha, que são chuvas abaixo da média aqui na nossa região. Então nós tivemos aí no mês de setembro e outubro chuvas dentro da normalidade, porém distribuídas numa menor frequência de dias, o que possibilitou o plantio em janelas maiores, se avançando bastante a semeadura do arroz nesse período. A partir dos meses de novembro até a primeira quinzena de janeiro, aí nós tivemos uma influência bem forte da Laninha, com chuvas abaixo da média. E da segunda quinzena de janeiro até o final do mês de março, nós tivemos aí chuvas acima da média, tanto em quantidade quanto em frequência, o que acabou prejudicando um pouco a fase reprodutiva da cultura do arroz, mas por um outro lado beneficiando em muito a cultura da soja. E nos meses de abril e maio nós tivemos poucas chuvas, o que favoreceu e muito a colheita. Com relação à questão de temperatura, nós tivemos aí apenas 3 dias registrados com temperaturas abaixo de 15 graus, 2 dias em janeiro e 1 dia em março, não afetando muito a produtividade nessa safra. Bom, falando do arroz então propriamente dito, esse ano aqui no nosso NAT nós tivemos 20.041 hectares semeados com arroz, um aumento de 15% em relação à safra passada. Ocorreu aumento de novas unidades produtivas, e também algumas unidades produtivas que antes estavam
somente cultivando soja, voltaram a cultivar a cultura do arroz. Nós também tivemos um aumento de 4,4% na produtividade, alcançando a produtividade acima dos 9.700 quilos por hectare, sendo o destaque o município de Pedro Osório, que a produtividade média ficou acima dos 10.000 quilos. Um dos grandes fatores aí responsável por esse aumento de produtividade, foi o avanço das áreas semeadas com a genética IRGA, passando de 77% para 82% nessa safra, sendo que o grande destaque é a cultivar IRGA 424 RI, com a produtividade final média em torno também dos 10.000 quilos por hectare. Um outro aspecto que favoreceu esse aumento de produtividade é o avanço da rotação de culturas. Nós tivemos aí 75% do nosso arroz semeado em resteva de soja ou resteva de campo, práticas que acabam diminuindo o custo de produção, o custo de preparo de solo, e também diminuindo o banco de sementes de plantas daninhas. E outro aspecto de fundamental importância para essa produtividade é a época de semeadura. Esse ano foi o nosso recorde, nós tivemos 96% da nosso arroz semeado até o final do mês de outubro, sendo 32% semeados em setembro e 64% em outubro. Mas também não foram tudo flores, pessoal? A gente teve inúmeras dificuldades esse ano, alguns problemas enfrentados que são corriqueiros e alguns problemas mais localizados, que acabaram afetando um pouco a produtividade. O primeiro gargalo que a gente encontrou esse ano foi a redução do estande de plantas, principalmente naquelas áreas que foram semeadas em setembro. A gente sabe que a gente tem uma condição mais difícil de emergência naturalmente, porque o solo está mais frio e com mais umidade, então a gente encontrou muitas sementes principalmente destapadas ou também depositadas em maiores profundidades. Então fica aqui uma dica para o pessoal que necessita realizar a semeadura em setembro, utilizar sementes de mais alto poder germinativo, favorecendo a obtenção do estande de plantas planejado. O segundo fator importante aí que vem jogando um pouco a produtividade para baixo, e é tradicional, infelizmente, na nossa região, é o atraso da irrigação. Nós, naturalmente, com aquela seca de novembro, junto com a semeadura da soja, o pessoal acaba atrasando o início da irrigação. Para vocês terem uma ideia, no final de novembro a gente tinha 20% da área ainda necessitando de ser irrigada, o que acaba prejudicando o aproveitamento da adubação nitrogenada e também potencializando o desenvolvimento de plantas daninhas. E falando em plantas daninhas, esse é um dos nossos principais gargalos. A cada safra que passa vem aumentando a incidência de plantas daninhas resistentes. Nessa safra a gente teve uma competição muito grande com capim-arroz, principalmente. Mais de 35% da nossa área foi necessária fazer uma aplicação aérea de herbicidas para o controle dessa planta daninha, que normalmente não alcançando um controle satisfatório e aumentando os custos de produção. Um outro aspecto importante também que requer atenção é o aumento da competição das ciperáceas, os populares junquinhos, principalmente das espécies Cyperus iria e Cyperus ferex. Um fator aí que acabou diminuindo, afetando a produtividade, um fator mais localizado, foi o aumento da salinidade da Laguna dos Patos. Os baixos índices de chuva, principalmente nos meses de novembro e dezembro, fizeram que o oceano invadisse sobre a Laguna dos Patos, aumentando seus níveis de sal e também dos seus afluentes, causando muita preocupação nos municípios de Turuçu e de Pelotas, sendo que em Pelotas algumas unidades produtivas chegaram a ficar de 10 a 15 dias sem a possibilidade de irrigar, pegando bem no período do início da fase reprodutiva do arroz, afetando a sua produtividade, e também permitindo a reinfestação de plantas daninhas. O último fator aí que acabou prejudicando um pouco foi a baixa radiação solar. Entre os dias 26 de janeiro e 23 de fevereiro, nós tivemos aí aproximadamente 340 milímetros de chuva distribuídos em 18 dias, o que consequentemente acabou diminuindo a radiação solar, afetando principalmente as cultivares de ciclo mais precoce, que foram semeadas mais cedo. E para concluir o arroz, pessoal, eu não posso deixar de falar de um serviço que é de fundamental importância, que é realizado exclusivamente pelo IRGA nas lavouras do Rio Grande do Sul, que é a certificação de sementes. A certificação é realizada basicamente em duas etapas. Na primeira etapa a gente faz
a parte de vistoria dos campos de produção de semente, onde são realizadas 2 vistorias, uma no período de floração e outra no período de pré-colheita, né? Onde a gente busca identificar contaminantes, principalmente o arroz vermelho e o preto, né? Nos campos onde esses contaminantes não são encontrados, eles são aprovados. Nessa safra aqui na Zona Sul, foram vistoriadas 1.741 hectares de campos de produção de semente, nos municípios de Arroio Grande, Capão do Leão, Pedro Osório, Rio Grande e Santa Vitória do Palmar, sendo que coube a nosso lote 1.006 hectares vistoriados. Na segunda etapa, né, ela é realizada dentro do Laboratório de Análise de Sementes da Rede IRCA, onde são coletadas amostras dos lotes oriundos dos campos aprovados e onde são feitas as análises de germinação, pureza e determinação de outras sementes por número, né, que são nada mais, nada menos do que a identificação de sementes de outras plantas daninhas e também do arroz vermelho e preto. No laboratório de Pelotas, aqui no ano de 2020, foram analisados 960 lotes, no total de 14.600 toneladas, de todas as sementes produzidas na Zona Sul e também no município de Camaquã, né, onde foram aprovados 84% desses lotes, né. Então 84% dos lotes analisados estavam aptos para serem comercializados. A parte do arroz que eu tinha para falar para vocês era isso, um resumo não tão breve assim. E agora eu vou falar para vocês a etapa, como foi o desenvolvimento da soja aqui na nossa região. Bom, a soja esse ano foi semeada em 16.608 hectares, uma redução de 3% com relação à safra passada. Nós alcançamos uma produtividade quase que histórica de 57 sacos por hectare, lembrando que a nossa produtividade média é de 42 sacos, né? Então a soja acabou se beneficiando muito da regularidade das chuvas, principalmente ocorridas nos meses de janeiro e fevereiro, né? Beneficiando inclusive as cultivares de ciclo mais precoce. Nós tivemos esse ano 31 cultivares semeadas de soja, sendo a Brasmax Valente segue sendo a cultivar mais semeada, com 34% da área, seguidas pela Nideira 6601, a Brasmax Garra, a Tequirga 6070 e a Domário 5958. Sendo que essas 5 cultivares representam 75% da área total. Com relação à tecnologia utilizada, né, 52% da área utilizam a tecnologia intacta e 48% a tecnologia RR, né, que é um número muito parecido com o da safra passada. E com relação à época de semeadura, né, o novembro foi muito favorável ao plantio, então mais de 95% da nossa área foi semeada até o final do mês de novembro. Nós tivemos alguns avanços da soja com relação à safra passada. O primeiro deles é em relação à área escarificada. Nós tivemos soja semeadas em áreas de mais de 4.000 hectares que foram escarificados, né, que essa prática acaba favorecendo o desenvolvimento das raízes da soja. Também se avançou na questão da irrigação. Nós tivemos aí 7 unidades produtivas com algum sistema de irrigação, seja por pivô ou por carretel aspersor ou por sulcos, beneficiando uma área de aproximadamente 1.700 hectares, minimizando aí os problemas da estiagem, né, e garantindo assim uma estabilidade produtiva. Alguns gargalos da soja ainda são recorrentes, né? O primeiro deles é com relação à correção da acidez do solo. A gente encontra muitas áreas de soja semeadas cujo pH está abaixo de 5, né? A gente sabe que as leguminosas exigem um pH próximo a 6, né, para possibilitar uma melhor absorção dos nutrientes do solo pelas raízes da cultura. Um outro fator que a gente não pode deixar de lado é a questão da drenagem. A gente evoluiu bastante nesse aspecto, mas ainda necessita um redimensionamento dos drenos, tanto primários e secundários. E mais importante, pessoal, não deixar de fazer dreno mesmo num ano quando marca a tendência de laninha, né? Porque a gente sabe que sempre vem uma chuva e esse ano a gente acabou vendo o pessoal realizando os drenos já com a cultura estabelecida. E um outro aspecto importante é com relação ao controle de plantas daninhas, né? A gente pensando na rotação, a gente não pode deixar plantas daninhas que normalmente se estabelecem onde se perde plantas de soja. A gente vê muita capim-arroz, angiquinhos, enfim, e o próprio arroz vermelho e preto nessas áreas onde se perde soja. Então é importante evitar que essas plantas daninhas sementem para não causarem problemas para a cultura que vier em sucessão. E um destaque que eu gostaria de deixar, né, é o avanço da integração lavoura-pecuária aqui na nossa região. Nós tivemos no inverno passado mais de 6.500 hectares de pastagens de inverno semeadas, né, beneficiando tanto a cultura do arroz como a cultura da soja, né,
sendo os principais destaques a cobertura com azevém e com trevo persa. E para concluir, né, pessoal, eu não posso deixar de parabenizar vocês produtores aí pelos excelentes resultados alcançados nessa safra, tanto como arroz como na soja, e dizer que essa safra foi única, né, onde a gente conseguiu ter produção e preço junto, né, valorizando, né, e recompensando todo o esforço que vocês tiveram ao longo dessa safra, e dizer que o IRGA continua à disposição de vocês produtores, desde o planejamento até o acompanhamento final das suas lavouras. E de qualquer maneira, deixo assim o meu abraço e desejo a vocês uma excelente safra 21/22, que na maioria das propriedades essa safra já começou. Muito obrigado. Pessoal, queria convidá-los também para ouvir agora os extensionistas Edgar Bortovics e Maicon Lages sobre o desempenho do 33º NAT na safra 2020-2021. Olá, tudo bem? Eu vou falar um pouco da safra 2021 do 33º NAT, que abrange o município de Rio Grande. Quero começar parabenizando os nossos produtores por mais uma vez estar colocando o município entre os recordistas de produtividade da lavoura arrozeira. Nesta safra, o município cultivou 18.293 hectares de arroz e alcançou uma produtividade média de 10.095 quilos por hectare, ficando acima da média do estado. Esse resultado é fruto da capacidade cada vez maior do nosso produtor em executar as práticas de manejo recomendados pela pesquisa e pela extensão, desde o projeto 10+, com o preparo de solo antecipado, utilização de semente certificada, plantio na época recomendada, irrigação até V3, V4 e o controle precoce de plantas daninhas, até a rotação de culturas, cobertura de solo no inverno e a integração lavoura-pecuária. Em relação à soja em rotação com arroz, a área total do município é de 12.907 hectares e uma produtividade média de 57 sacos por hectare. Mais de 70% da área de arroz do município possui rotação com soja. Vale lembrar que Rio Grande possui 2 produtores de semente de arroz, cuja certificação é de responsabilidade do IRGA. Rio Grande possui também 3 propriedades contempladas pelo selo ambiental, F Costa Semente, Granjas 4 Irmãos e Granja Santa Maria. Destacamos a cultivar IRGA 424RI como a mais semeada no município. A adoção das práticas citadas está diretamente relacionada com o sucesso e a alta produtividade das lavouras de arroz no município. Para encerrar, quero dizer ao nosso produtor que estamos à disposição de todos. Uma ótima safra 21/22. Obrigado. O município de Rio Grande sempre se destacou como uma das maiores produtividades da cultura do arroz no Rio Grande do Sul. E pela segunda safra consecutiva, o município alcança produtividade acima dos 10 mil quilos por hectare. E este feito orgulha a todos nós da Zona Sul, a todos os produtores, mas sempre há espaço para melhorar cada vez mais. E num ano de safra boa e de preços bons, tanto no arroz, na soja, como na pecuária, é importante que o produtor procure investir de forma consciente no seu negócio. Porque apesar das boas produtividades, ainda há muitos gargalos que limitam a produtividade de muitos produtores. Um exemplo que eu trago, que é um assunto sempre debatido no IRGA, é a respeito da irrigação. Se nós analisarmos os dados do município, onde tínhamos 77% da área irrigada até 30 de outubro, para um ano seco como foi, é um bom indicativo. Mas nós sabemos que tem poucas propriedades com uma área relativamente grande que vem trabalhando, investindo em irrigação e tem alcançado êxitos. E por outro lado, tem produtores que ainda têm muitos problemas com irrigação e a cada safra deixam de ganhar dinheiro com isso. Problemas de canais mal dimensionados, levantes mal dimensionados, problemas com nivelamento. Esse é um exemplo que eu trago e que demanda investimento por parte do produtor, assim como a drenagem para a cultura da soja. A soja vem crescendo a cada safra e com certeza uma drenagem eficiente
não tem acompanhado essa crescente. Nas últimas safras, nós não tivemos sérios problemas com excesso de chuva. Mais cedo ou mais tarde, com certeza, vamos ter a influência do El Niño e podemos ter problemas de drenagem limitando a produtividade da soja. Invistam em gestão e também invistam em pessoas. Então, parabéns a todos os produtores do município de Rio Grande e da Zona Sul e a todos os produtores do Rio Grande do Sul por mais este recorde de safra. Queria convidá-los para ouvir o engenheiro agrônomo Roberto Volter e o técnico florizícola Otaviano Marcel Carvalho para comentarem um pouco da safra, tanto na estação regional Santa Vitória do Palmar, quanto no 16º NAT de Santa Vitória do Palmar. Comentários técnicos aí da safra 2020-2021 no NAT. Vamos falar então o que foi realizado essa safra na Estação Regional Zona Sul do IRGA, aqui em Santa Vitória do Palmar. O foco dessa estação é o melhoramento genético, é o desenvolvimento então de novas cultivares de arroz irrigado para a lavoura arrozeira. O IRGA tem essa estação estrategicamente aqui em Santa Vitória do Palmar, pois aqui nós temos o programa de melhoramento para desenvolvimento de cultivares de arroz irrigado para tolerância a baixas temperaturas. Então, nesse programa, esta safra nós trabalhamos com um total de 2.340 linhas, que esses materiais a equipe de melhoramento do IRGA busca posteriormente selecionar os melhores materiais que vão avançando no programa de melhoramento do IRGA. Outra etapa do melhoramento que é desenvolvido aqui na estação são os ensaios de rendimento. Esses ensaios eles são acompanhados, né? A gente trabalha ele praticamente o ano inteiro. Começa desde a instalação no campo, a avaliação de stand, avaliação de vigor, avaliação fenológica da cultura, das parcelas, né? Das linhagens, produtividade, componentes de rendimento, rendimento de engenho e, por fim, qualidade de grão lá depois no laboratório. Nesta safra desses ensaios, então, nós realizamos o preliminar frio, o avançado frio, o preliminar e o avançado geral, o VCU 426CL, o VCU e o ensaio onde estão as nossas linhagens mais promissoras, que são as parcelas demonstrativas, né? O nosso ensaio de PDs. Analisando todos esses ensaios, essa safra nós testamos aí um total de 212 diferentes materiais, né? E em termos de parcela, isso aí gerou no campo um total de 630 parcelas. Para ver o peso que tem o programa de melhoramento aqui na estação de Santa Vitória do Palmar. Bom, além de todo o melhoramento, então, nós também realizamos trabalhos voltados mais para o manejo. Esta safra, então, nós realizamos o nosso tradicional bioclimático, que ele alinha diferentes cultivares, né, com ciclos diferentes em diferentes épocas de semeadura. Outro ensaio que foi realizado essa safra também é a resposta de cultivares à adubação nitrogenada e também testamos o efeito da antecipação da irrigação para a cultura do arroz irrigado. Então, essa safra nós tivemos um total de mais de 1.000 parcelas de arroz cultivados aqui na estação. E a gente também tem trabalhado com a cultura da soja, né, em rotação. Essa safra a gente fez um trabalho de competição de cultivares de soja bem grande. Nós tivemos 24 cultivares de soja testados, né? Então, onde a gente acompanhou para ver como é que eram o comportamento de todos esses materiais aí em rotação com arroz irrigado. Também seguimos trabalhando com a cultura do milho, né?
Esta safra nós tivemos a realização de 2 ensaios. Um deles a gente testou resposta a nitrogênio da cultura do milho, usando ou não a ferramenta da irrigação. E outro ensaio foi testando 10 diferentes híbridos de milho, né, para ver como é que então era o comportamento desses materiais aí nas nossas terras baixas. Para seguir nessa linha da diversificação, né, nas nossas terras baixas, também a gente vem realizando algumas parcelas demonstrativas. Este ano nós tivemos trabalhando com sorgo e com forrageiras de verão, né? Trabalhamos com milheto e com sudão, para ver como é que elas se comportam aí em rotação com arroz irrigado. E para finalizar, então, eu gostaria de agradecer a equipe que trabalha comigo aqui na estação. Nós tivemos aí um ano com muitas dificuldades, mas à medida que a gente superou essas dificuldades, a gente conseguiu uma safra muito produtiva. E deixar um recado para os produtores, né, que a estação é de vocês e estamos sempre de portas abertas aí para recebê-los. Olá, estou aqui para relatar um pouquinho o cenário da safra 2021 dos municípios de Santa Vitória e Chuí, onde tivemos altas produtividades. Isso decorrente de inúmeros fatores, mas principalmente da mentalidade do nosso produtor, onde hoje planeja muito mais. Esse planejamento inicia-se desde o preparo antecipado das nossas áreas. Chegamos com 79% da nossa área preparada de forma antecipada. Isso nos proporcionou que conseguíssemos plantar 99% de nossos cultivares até o final de outubro, janela indicada. Outro fator que possibilitou aumentar as nossas produtividades foi o aumento da área da nossa cultivar IRGA 424 RI, onde para essa safra tivemos mais de 63% da área cultivada com ela. Nossa forma de manejo de plantar sob cobertura também nos agrega essas altas produtividades. Esse ano sofremos algumas penalidades climáticas. Inicialmente, tivemos um déficit hídrico que nos dificultou a irrigação inicial e posterior tivemos uma alta nebulosidade e um excesso hídrico. Esse excesso fez perdermos algumas áreas de soja e a nebulosidade manchar alguns grãos. Mas não tivemos ocorrências de temperaturas baixas, o que não acarretou uma alta perda de produtividade. Nossas tendências futuras é um aumento na área de soja. Vemos hoje não mais pensando só em drenagem, sabemos que é muito importante. No nosso município já trabalhamos bastante com irrigação de soja. Já temos pivôs, canhões, irrigação por suco. Outro fator que colaborou para o nosso aumento de produtividade é a forma de pensamento intensivo, onde nossos produtores estão trabalhando com manejo integrado, inserindo cada vez mais a cobertura de solo. Nessa safra, Santa Vitória do Palmar foi agraciada com 3 selos ambientais. Sendo assim, agradeço a todos os produtores que nos buscando boas práticas de manejo na lavoura arrozeira. Em nome do 16º NAT, agradeço a toda a comunidade arrozeira de Santa Vitória do Palmar, Chuí, onde nos recebe de uma forma agregadora, com troca de conhecimento, compreensiva nessa fase que enfrentamos. Muito obrigado e até a próxima safra. Convido-os também para ouvirem a engenheira agrônoma Mary Meroni, do 25º NAT de Jaguarão, que vem trazendo seu comentário sobre a safra 2020-2021 no município. Retornamos mais uma vez fazendo a prestação de contas da safra que ora fim. Satisfação e gratidão são as palavras que a definem. Mais uma vez, os produtores de arroz se superaram. Nós estamos, de novo, uma safra recorde de 185 sacos por hectare. Na soja, não tivemos o mesmo sucesso. 500 milímetros em 15 dias, em terras baixas, foi avassalador para a soja. Nós tivemos uma produtividade de 33 sacos por hectare, mas felizmente os preços foram bons
e a gente conseguiu com isso que cobrir os custos de produção, embora a produtividade ficasse baixa. Mas o maior ganho que nós tivemos nessa safra, aquele que a gente realmente vinha buscando, tá, foi obtido. Nós tivemos um aumento de produtividade nas últimas 4 safras, a gente fez uma retrospectiva, né, de 11% da produtividade. Nós temos em média aí 24 unidades produtivas. Na safra 17 e 18, nós tínhamos 12 produtores que produziam menos de 150 sacos por hectare e 3 produtores que produziam, 3 unidades produtivas que produziam mais de 180. Na safra 21-22, isso mudou para 4 produtores ainda com menos de 150 e 12 produtores acima da faixa dos 180. Isso mudou completamente a situação dos produtores da nossa Jaguarão. Salientamos que temos 64% da nossa área em 3 unidades produtivas, apenas 3, e 10 mil hectares de soja em rotação com arroz, fato que se repete ao longo dos anos. Tá? Mas aí nós fomos analisar as mudanças ocorridas para a gente ter esse sucesso aí na lavoura. As grandes mudanças, nós passamos de 33% para 91% de área plantada até 21 de outubro. Isso graças a um preparo antecipado, graças à rotação de cultura e um manejo mais adequado, ajudado pelo clima, é óbvio. E passamos de 31% para 52% da área plantada com a variedade IRGA 424 RI. Um clima adequado são as condições que a gente precisa para o sucesso de uma safra. Aliado, é óbvio, a uma remuneração adequada. Seguimos agora construindo o sucesso da nova safra e uma boa safra 21-22 para todos nós. Convido vocês a acompanhar os comentários dos técnicos orizícolas Ednei Botelho e Leonardo Aquino, do 11º NAT, sobre a safra 2020-2021 no município de Arroio Grande. Olá, eu vou falar para você a respeito da soja em rotação com arroz na safra 2021. Com relação à safra passada, 19-20, na safra 2021 tivemos um incremento de área de 23%. No município de Arroio Grande, que é o município com o maior número de unidades produtivas do 11º NAT, 38% da área de soja do município é na várzea, em rotação com arroz, em torno de 19 mil hectares. Dessas 19 mil hectares, 70% obteve uma produtividade acima de 40 sacas por hectare. As cultivares utilizadas na safra 2021 foram 28 cultivares. Dentre as principais, as mais cultivadas, foi a Valente, né, com 30% da área, seguida da Garra, com 17% da área, na sequência Pioneer 95R95, com 8,5% da área, seguida da Delta, com 6,4%, e da Tec Irga, com 6,3% da área. Essas 5 principais cultivares, né, que foram as mais cultivadas, somadas, chegam a 70% da área de soja na várzea. Na safra 2021, no momento da semeadura, tivemos uma condição climática favorável, que ajudou com que os produtores conseguissem plantar de forma mais rápida a soja, e muitos produtores conseguiram iniciar e terminar a sua semeadura dentro da época considerada a melhor época de semeadura dentro da nossa região. E ao longo do ciclo, tivemos um maior volume de chuvas comparado aos outros anos, no momento onde a planta mais necessita, que é no período reprodutivo entre R1 e R5. E esses fatores, juntamente com um bom manejo dos produtores, eles influenciaram diretamente numa melhor produtividade, que mesmo com um incremento em área de 23%, como eu havia falado, conseguimos também na produtividade um excelente resultado, que foi uma média de 44 sacas por hectare de soja no 11º NAT.
Dentro das atividades desenvolvidas no NAT, cabe salientar coleta de amostras de solo, encaminhamento para a análise e interpretação, e também a avaliação dos níveis de compactação do solo, no intuito de auxiliar os produtores em alguma tomada de decisão. Nas nossas visitas, podemos ver que muitos produtores estão investindo cada vez mais na drenagem, tanto na macro como na micro drenagem, como por exemplo, redimensionamento de drenos, suavização do terreno e a utilização da ferramenta de RTK, para ter mais eficiência na drenagem. Alguns produtores estão utilizando algum tipo de irrigação nas suas lavouras de soja, tanto, por exemplo, canhão aspersor, politubos, irrigação por inundação, por sulcos, e entre outros. E para encerrar, gostaria de salientar que todo esse investimento, ele está se tornando e se transformando em produtividade e em rentabilidade para o seu negócio. Gostaria de desejar a todos os produtores do 11º Núcleo de Assistência Técnica uma ótima safra 21-22 e até lá. Olá, falando dos números de arroz do 11º NAT, nesta safra 2021 nós tivemos um aumento de área de 13% comparado à safra 19-20. Nesta safra 2021 nós tivemos um resultado, uma produtividade média de 8,2% superior à safra passada. Esses números que foram superiores muito em decorrência do alto percentual de área semeada dentro da melhor época. Nós tivemos cerca de 90% da área semeada dentro do mês de outubro. Tivemos um número significativo de irrigação na melhor época, no V2 e V3, em torno de 72% da área estava irrigada até o início de dezembro. Aliado a outros fatores como uma maior área semeada em cima de resteva de soja, que é um número que vem aumentando também dentro dos 3 municípios de atendimento do NAT, um número melhor de o uso de cultivares com alto potencial produtivo. O 424 é exemplo disso, 55% da nossa área é semeada com a cultivar 424 RI. Então nós tivemos números significativos, números bem melhores do que a safra passada com relação à produtividade.